Cara, maravilhoso. E você pegou cargo, né? Então, como é que funciona essa pegada de cargo? Principalmente porque eu gosto de falar assim que quando alguém entra na Demolay, principalmente se você tem um filho pequenininho, coloca ele com 12, 13 anos, o molequinho vai passar por toda uma estrutura, que eu vou pedir para você me Isso. explicar agora, e até ele chegar a ser um líder, né, civil. Como é que é essa ideia de transformar um molequinho remelento num homem, no sentido civil da Eu coisa, né? sei, Liderança. eu sei que você tem uma experiência legal com isso, porque a loja que você fazia parte, né, Arcano Arcanorum, ela fundou um capítulo, né? Você trabalhou junto com um capítulo. Mas é o seguinte, dentro da Ordem da Demolay, a estrutura da Ordem da Demolay, ela é inspirada na da maçonaria. Tem muita coisa parecida. Não é igual, mas tem muita coisa parecida. Tá? Então, como é que funciona a estrutura da Ordem da Demolay? Tem uma ritualística. Toda reunião, é, em geral, né, enfim, tem umas reuniões que são administrativas, que são como se fosse uma conversa de bate-papo. Né? Mas as reuniões normais são ritualísticas. Ela tem uma cerimônia de abertura, a reunião propriamente em si, e a cerimônia de encerramento. Tá? Para fazer essa ritualística, cada participante desempenha um papel. Ele tem uma função ali. Na Ordem de Demolay, tem vários cargos que, às vezes, a função na ritualística é até pequena. Eu vou dar um exemplo, que qualquer um que for... o que eu estou falando aqui não é secreto. Tá? Se você for numa cerimônia pública da Ordem de Demolay, você vai ver isso acontecendo. Talvez você não saiba o nome do cargo, você vai ver aquilo acontecendo. Então, por exemplo, o irmão capelão é o responsável por... toda vez que a gente faz uma oração, e essa oração é uma oração que é voltada para o Pai Celestial, que é o nome que a gente chama, esse ente superior ao qual nós respondemos, e aí ele, né, se eu sou cristão, vai ser o Deus, sei lá, católico, digamos, se eu sou muçulmano, vai ser Alá. Isso aí é contigo, tá? Então, o capelão, toda reunião, ele vai lá e ele faz as orações. Tem a oração de abertura, tem a oração da cerimônia das 9 horas, tem a oração de encerramento. Né? A função do capelão é essa. Ele tem um lugar que ele senta, ele tem uma movimentação que ele faz para ir até o livro sagrado, onde ele, na verdade, não está escrito oração no livro sagrado, está escrito num livrinho que a gente tem, e depois ele volta para lá. É isso. Entendeu? Eu estou dando o exemplo de um cargo porque tem vários, tem mais de 20. Quando o Demolay entra, ele não ocupa cargo. Ele fica sentado, observando e aprendendo. Toda reunião tem uma instrução. Eles vão explicar, por exemplo, sobre o simbolismo das 7... São 7 velas. Né? Nas reuniões de Demolay tem 7 velas que a gente acende, uma para cada virtude cardeal. Então, numa reunião, vamos conversar sobre amor filial. Por que ela é a primeira virtude? Por que ela é tão importante? O que ela significa? Como é que você vai fazer isso na prática, na tua vida? Como é que você vai lidar, interagir com seus pais? Enfim. E aí o Demolay está só observando. A Ordem Demolay, o capítulo Demolay, que é o nome do grupo Demolay, né, o capítulo, ele tem 2 graus. O grau iniciático, que é aquele em que você entra, e depois o grau Demolay. O grau Demolay geralmente acontece, tipo, se eu não me engano, agora é 3 meses depois, cerca de 3 meses depois que você entra. Quando você chega no grau Demolay, entende-se que você já aprendeu tudo que oficialmente é passado para o Demolay, entendeu? O mínimo, digamos. O que você tem que saber para ser um Demolay? E aí, a partir daí, você vai poder ocupar os cargos. Então, você vai poder ser o capelão. Né? Todo semestre tem uma eleição, e nessa eleição são escolhidos quem vai administrar o capítulo pelos próximos 6 meses. Eu vou voltar nisso daqui a pouco, porque eu acho que esse é um ponto importante, tá? Essa questão da eleição. E aí são escolhidos, são alguns cargos que são eleitos, são os 3 líderes do grupo que são escolhidos, né? O mestre conselheiro, que é como se fosse o presidente do grupo, e os 2 vice-presidentes, que é o primeiro conselheiro e o segundo conselheiro. Todos os demais cargos são nomeados. Né? Geralmente, é por experiência, pela afinidade. No meu capítulo, eu nunca vi briga por causa de cargo de nomeação. Quando eu fui mestre conselheiro,
e quando eu fui primeiro conselheiro, segundo conselheiro, enfim, das gestões que eu participei, geralmente o que você faz? Você conversa com os irmãos, pergunta, e aí, o que você quer fazer esse semestre? O que você quer aprender? O que você quer contribuir? E aí o Demolei, ele entrou, ele aprendeu, participou das instruções, chegou no grau Demolei. Quando chega na próxima gestão, ele provavelmente vai ser nomeado para algum cargo. E aí ele vai fazer esse cargo. Geralmente o Demolei, quando ele é novo, ele faz um cargo que é simples, né? Como eu falei do capelão, mas a questão do capelão é que ele fala em momentos muito importantes da cerimônia. Também volto isso depois. Mas tem cargos que a função é simplesmente fazer a movimentação na ritualística, entendeu? Então, a única coisa que ele tem que fazer é andar no lugar que ele tem que andar e parar onde ele tem que parar, entendeu? Então, talvez esse seja o primeiro cargo que a pessoa faça. Mas então por que ele faz isso? Porque, e isso é um dos lances que eu acho que é tão interessante do Ordem Molay, é porque isso acostuma a pessoa a entender como é participar de uma ritualística iniciática, entendeu? E tá bom, né? Ele vai lá, faz esse cargo mais simples. Quando ele se sentir mais preparado, quando ele demonstrar que ele tem mais aptidão, ele vai pegar um cargo que é mais complexo, entendeu? E aí vai indo e vai progredindo. Quando chega um determinado momento que ele se sentir preparado, ele pode virar para os pares dele, né, nos demais demolês, e virar, então, eu quero ser conselheiro. Eu quero ser das pessoas que vão liderar esse grupo, entendeu? Como eu falei, tem 3 conselheiros, né? O mestre conselheiro, que é o presidente do corpo, e 2 vice-presidentes, que é o primeiro e o segundo conselheiro. Alguns capítulos trabalham com linha sucessória. O que isso significa? Que o cara vai ser eleito para segundo conselheiro, depois ele vai se candidatar para primeiro conselheiro, e depois ele vai se candidatar para mestre conselheiro. É automático isso? Não. Não. Se o cara vira segundo conselheiro e faz um trabalho porcaria, ninguém vai votar nele para primeiro conselheiro, entendeu? Na verdade, ele não vai chegar nem na votação, porque vão virar para ele e falar, então, cara, você não foi bom, você não foi nas reuniões, sei lá, você não participou, não fez a tua função, não dá para você seguir nesse caminho, entendeu? Mas, olha, no meu capítulo a gente não teve esse problema. Você ouve falar em história porque tem mais de 1000 capítulos no Brasil. Então, né, dá para acontecer de tudo. Mas não vi acontecer na minha vida de demolei ativo. E aí você vai, né? No meu caso, eu fui segundo conselheiro no segundo semestre, aliás, no primeiro semestre, não, isso mesmo, segundo semestre de 2008, fui primeiro conselheiro no primeiro semestre de 2009 e fui eleito mestre conselheiro no segundo semestre de 2009, né? Então, durante 6 meses, eu fui o responsável pelo capítulo. Eu fiz todas as coisas sozinho? Não. Não, aquilo é um conjunto, entendeu? Eu tinha os meus 2 conselheiros, que eram o meu braço direito e o meu braço esquerdo, mas eu tinha todos os meus outros 20 irmãos que me ajudaram a fazer uma série de coisas. Eu, por exemplo, fui responsável pelo capítulo, então, no segundo semestre. O que acontece no segundo semestre? Tem o desfile de 7 de setembro, né? O desfile de 7 de setembro é especialmente importante para o capítulo Imperial de Petrópolis, porque a gente desfila na cidade, entendeu? Não, nem todos os capítulos fazem isso, mas a gente faz e a gente convida capítulos do estado do Rio de Janeiro inteiro para desfilarem com a gente. Então, uma das coisas que eu tive que fazer foi organizar o capítulo no desfile de 7 de setembro. Conversar com a prefeitura, ver qual era a nossa posição, explicar para todos os capítulos o que tinha que levar, o que não tinha que levar, qual horário que tinha que chegar. Então, quando você vira o líder desse grupo durante 6 meses, você tem uma responsabilidade que é conversar com os seus irmãos, coordenar os seus irmãos e cumprir o que tem que ser cumprido. Eu tive que dirigir uma iniciação, que é a entrada para a ordem. Eu tive que dirigir uma iniciação ao grau Demolei, que é levar para o segundo grau. Eu tive que lidar com instrução dos irmãos, coordenar as instruções. Então, é obrigatório que um demolei vai ser mestre conselheiro? Não, não é. Porque às vezes o cara entra mais velho. Por exemplo, um cara que entra com 20 anos não vai ter tempo para ser mestre conselheiro.
Ou às vezes o cara ele entra com 13, mas aí quando ele faz 17, ele se muda para uma cidade que não tem capítulo. Então ele não vai chegar a ser mestre conselheiro. Ou ele não quer. Tem essa possibilidade também. O Demolay pode não querer cumprir o cargo de mestre conselheiro, não tem problema. Eu tenho excelentes irmãos que não foram mestres conselheiros, não, por N motivos, por causa da faculdade, por causa do trabalho, porque não tinha essa aptidão. E por que eu falei que eu ia voltar na questão da eleição? Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes que a Ordem Demolay tem e que ela pegou diretamente da maçonaria. O que é? Para mim isso é meio que é o comum, mas quando eu fui fazendo parte de outros grupos eu percebi que isso não era o comum. Na maçonaria, o cara que é o líder, que é o venerável mestre, ele não é o líder para sempre, entendeu? Ele não é o pai de santo de um terreiro, digamos, que ele é o pai de santo até morrer, entendeu? Ele não é o, sei lá, o diretor de uma escola que fica 20 anos lá na diretoria. Ele não é o cara que criou um grupo de estudos e que ele vai ser o diretor daquele grupo de estudos até ele cansar. Na maçonaria, você tem um prazo para você ser o venerável mestre, entendeu? A maior parte das lojas do Brasil trabalha com 2 anos, algumas, inclusive a minha, 1 ano, que é o período de venerável mestre. Na Ordem Demolay, o comum é 6 meses a gestão. Então, o cara que é o mestre conselheiro, ele só vai ser mestre conselheiro por 6 meses, depois acabou. Se ele fez o que ele queria, se ele não fez o que ele queria, se ele conseguiu atingir os projetos, não conseguiu atingir os projetos, se ele era ótimo na ritualística, se ele era ruim na ritualística, 6 meses. É igual para todo mundo. E passa para o próximo. E isso é um lance que eu acho que faz muita diferença para quem faz parte da ordem e que desenvolve bastante a percepção de que quando você lidera um grupo, aquele grupo não é seu, entendeu? E isso liga diretamente com as lições da Ordem Demolay. Uma das lições, como eu falei, das liberdades civil, religiosa e intelectual, a parte civil fala muito sobre você entender que o estado, a cidade, o país não é de um grupo, não é de uma pessoa, não é de tipo eu vou controlar aquilo e a gente vai governar durante 80 anos. O Demolay, pela prática da Ordem Demolay, ele se acostuma a entender que é isso, sabe? Eu vou liderar, mas amanhã vai ser você, entendeu? E a gente segue os mesmos princípios e cada um tem uma visão um pouquinho diferente, um ponto de vista, né? Vamos usar um termo do Sandman lá da última edição dele, que cada um é um ponto de vista da Ordem Demolay. Quando você está nos seus 6 meses de liderança, você dá o seu ponto de vista. Depois vai ter outro. Desde que o cara respeite as 7 virtudes cardeais e os princípios da Ordem Demolay como um todo, cada um tem o seu tempo.